Dr. Francisco Assunção, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista, presencialmente, né? Francisco, e a Covid mudou o mundo, né? E o que ela mudou na educação das crianças? Eu acho que a Covid, ela foi um gatilho para uma mudança que se pensava ou se delineava há muito tempo. Eu acho que ela alterou várias coisas. Como nós já falamos em outras ocasiões, para sobreviver se deixou de viver. Por quê? Porque nós somos bichos gregários e precisamos de outras pessoas para aprender. Aprender a viver, inclusive. E acho que a pandemia, com a quarentena consequente, que obviamente não vou criticar, mas a forma talvez possa ser criticada, ela desencadeou algumas coisas. Primeiro, o isolamento. Com isso, nós perdemos contato com as pessoas. E é um engano se imaginar que as crianças ficaram em casa com os pais e isso favoreceu uma socialização familiar. Mentira, porque os pais ficaram trabalhando. Então ficaram isolamentos dentro da mesma casa. E as crianças ficaram brincando com os eletrônicos e aprendendo pelos eletrônicos. E isso traz à tona uma outra questão que já vinha se delineando. A escola é responsável pelo aprendizado acadêmico. A educação é feita pela casa. Mas isso foi delegado para a escola. De repente a escola desaparece. Em termos de contato interpessoal. E aí os pais não sabem mais educar. Os pais já desaprenderam a educar há muito tempo. E aí as crianças ficaram soltas. E aí nós temos alterações nessas crianças que vão desde atrasos de desenvolvimento, que se observam em crianças menores, até quadros ansiosos, dificuldades de relacionamento interpessoal, dificuldades de linguagem. Mas isso, veja, não acho que é culpa da pandemia. A pandemia foi um gatilho. Isso é algo que vinha se desenhando já há algum tempo. Como vinha se desenhando? Por exemplo, você falou nas crianças pequenas, atraso do desenvolvimento. Isto não vinha se delineando. Não, isso acho que foi isso foi um acaso. Né? Mas o que, então? Acho que o modelo de educação ele vem se delineando há bastante tempo de uma forma muito interessante. Eu vou citar alguém que me agrada, que é o Luc Ferry, que foi ministro da Educação francês. Ele fala que a educação ocidental ela se baseia em três coisas. Uma base que ele chama de cristã, que ele fala assim, é o amor, né? Aprender a gostar de aprender. Uma base que ele chama de judaica, que é trabalho. Não se aprende brincando. Aprender custa trabalho. Você tem que sentar, concentrar atenção e se esforçar. E ele fala de um terceiro pilar, que ele fala que é a base grega. Você tem que aprender o que os anteriores a você fizeram. Bom, a nossa educação jogou fora tudo isso, ficou no máximo com a questão do aprendizado por amor, né? Mas mesmo esse aprendizado por amor, eu discuto, né? Porque não é o que se ensina. Se a gente voltar para os velhos gregos, eles vão falar assim, você tem um tipo de aprendizado ou de educação que eles falam ad ócio ou nec ócio. Eu posso aprender matemática porque a finalidade é fazer o livro caixa da minha loja. Isso é um aprendizado nec ócio, que vai dar por negócio, né? E outro, eu vou aprender matemática porque é muito interessante, muito bom aprender e fazer equação. Isso é um aprendizado ad ócio. Eu aprendo porque é bom aprender. A nossa educação virou utilitarista, né? Então ela é um aprendizado para o que serve. E acho que isso não é educação. Mas isso já vinha se delineando há tempo.
quando se retiram determinadas áreas do conhecimento e se privilegiam outras, isso já é uma consequência. Quando se fala assim, eu vou facilitar a leitura de Machado de Assis porque ele é muito difícil, bom, isso é a mesma coisa. Quando eu retiro determinadas obras de autores mais clássicos para colocar autores mais cotidianos, isso também já é um delineamento do que é importante. Então, eu acho interessante porque num prazo de tempo relativamente pequeno, que é entre a minha geração e as gerações atuais, que estão próximas ao vestibular, dá uma diferença de conhecimento, não de conhecimento técnico, de conhecimento humano, de educação, muito grande. E isso você vê em coisas básicas, banais. Você deve ter aprendido a fazer análise sintática dos Lusíadas. Bom, hoje é piada eu pedir para alguém do terceiro colegial perguntar se leu alguma coisa de Camões. Ninguém leu nada. Quando muito, leram um resumo no Google. Então isso já se delineava. A pandemia foi um grande gatilho porque isso não dá para fazer via computador. O conhecimento humanístico é um conhecimento que depende do outro. Então, talvez a grande questão, na minha opinião, seja que a pandemia favoreceu sobrevivermos, mas vai nos direcionar para uma região talvez menos humana do que já era. Essa talvez seja a minha leitura. Meu Deus, mas a perspectiva... Você está muito trágico, Francisco, com as suas perspectivas. Você não tem nada de bom aí, não tem nada de positivo. Claro que tem, claro que tem. Tem muitas coisas positivas. Provavelmente nós vamos durar mais. Se você pensar na Idade Média, alguém com 40, 45 anos era velho. Hoje morre alguém com 92 anos e as pessoas falam assim, a culpa é do Covid. Não, a culpa é dos 92 anos. Então nós vamos durar mais, isso é um dado importante. Outro ponto importante é que nós vamos mudar as nossas prioridades. Porque não basta só durar mais, eu tenho que durar mais do jeito que eu quero. Então nós vamos parecer mais jovens, provavelmente nós vamos parecer aquilo que nós queremos. Você já deve ter visto essa semana de uma pessoa no Japão que decidiu que queria ser cachorro e vive como cachorro, com aparência de cachorro, tem posta inclusive. Então nós vamos parecer mais o que queremos. Agora a grande discussão é se isso é ser humano ou se já é ser outra coisa. Porque lógico, a partir do momento em que eu trabalho com possibilidades de melhoramento, claro que isso é bom. Vou te dar um exemplo besta. Eu não posso falar mal de um progresso tipo um implante coclear para um surdo escutar. Isso é bom para um surdo. Mas como seria, e aí já é um território que, embora ficção científica, é viável. Como seria eu falar, por que eu não posso fazer um implante coclear no meu filho porque ele vai escutar melhor? Mesmo não sendo surdo, ele vai escutar melhor que todos os outros. Qual é o grande problema? Transporte isso para um processador cerebral, que isso já é mais um território da ficção científica, mas que eu posso transportar para medicamentos, e que é uma coisa que nós vemos muito hoje. Meu filho é bom, mas se eu der tal medicamento, ele vai ficar melhor, ele vai prestar mais atenção, ele vai ser melhor que os outros. Isso eu já recebo. Então, tem vantagens? Terão vantagens. Acho que terão vantagens funcionais. A grande questão é se continuaremos a ser homens ou nos transformamos em outra espécie.
também é viável. Provavelmente seremos todos ciborgues. Pois é, aí você tem uma implicação ética muito interessante, porque não seremos todos. Ah, sim, seremos alguns privilegiados. Isso, seremos aqueles que pudermos pagar por isso. Exatamente. Né? E aí você entra num território muito interessante, que é o do Huxley no Admirável Mundo Novo. Né? Então, é uma verdade que está muito próxima. Quando eu li o Admirável Mundo Novo e eu era adolescente, eu via como algo extremamente de ficção. Hoje eu não acho que é tão ficção, é muito viável. Não é tão ficção assim. Não. Na verdade, é mais uma analogia, né? Com a nossa própria sociedade, como ela escalona, né? Os valores e os preconceitos. E isso implica diretamente na criança. Porque eu treino e crio a criança para quê? Educar tem vários significados. Um deles é treinar. Posso concordar ou discordar, mas é um dos significados que eu encontro no dicionário. E aí eu treino a grande massa para quê? O que eu espero dessa nova geração? Eu acho que fica muito ingênuo quando as pessoas dizem assim: ah, mas as crianças hoje têm um conhecimento que nós não tínhamos na nossa época. Isso é verdade sob o ponto de vista tecnológico, mas só sob o ponto de vista tecnológico. Ele sabe mexer melhor que eu no computador, mas só isso. Só isso. Falta, a gente está substituindo o ensino da cultura, das ciências sociais, da humanidade, se é que eu posso dizer assim, por técnicas, né? Por tecnologia, por técnica, é técnica para tudo. Então, veja, eu acho que as ciências sociais têm um papel de responsabilidade nisso também. Porque se você pegar os últimos 50 anos, o que foi feito foi a desconstrução das categorias que se estabeleciam. E isso é um papel das ciências sociais e das ciências humanas, né? Que transformaram em, como eu posso dizer, categorias muito plásticas, muito sem peso, coisas que foram construídas nos últimos 3.000 anos. Eu acho que isso se reflete nessa possibilidade da tecnologia. Porque o eu achar que eu posso ser o que eu quero, isso não é tecnológico. A tecnologia só me ajuda. Isso vem das ciências sociais e das ciências humanas. Eu achar que eu não tenho limites, isso vem das ciências sociais e das ciências humanas. O eu achar que eu posso tudo, vem das ciências sociais e das ciências humanas. O eu achar que não existem grupos ou coletividades que ultrapassem os meus grupos pessoais ou os meus interesses pessoais, isso vem das ciências humanas. E isso é o esgarçamento do tecido social. Francisco, me pegou num dia ruim. Ficaria conversando com você o dia inteiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Você já deu material para a gente refletir bastante, né, minha amiga? Então, até a próxima. Se Deus quiser. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love